Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto. Presente. André Lima. Presente. Jones Campos. Presente. Edmar Gomes. Hélio Janone. Presente. Gilmar Lavorato. Presente. Fernando Pepes. Elvésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Presente. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Alcântara Ranucci. Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. Presente. 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 21 de novembro de 2017. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Os vereadores estão pedindo dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da ata. Há expediente, senhor secretário? Sim, resposta ao pedido de informação 334/17, Rafael e Fernando. Senhores vereadores, pode pegar aqui. Tem tribuna, senhor secretário? Sim. Tribuna? Não, tribuna não. Tribuna não. Então vamos passar para o pequeno expediente. Antes disso, eu gostaria de agradecer aqui a presença e mencionar a presença dos meninos da Ordem do Demolei, que estão no plenário. É uma grande satisfação de ter vocês aqui e espero futuramente que vocês estejam do lado de dentro. Então, venham sempre. Primeiro inscrito. Vereador Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara, os meninos ali que são bem-vindos. Aqueles que nos assistem através da internet e através da Rádio Cornélio. Senhor presidente, hoje eu venho colocar aqui a minha posição a respeito do projeto do ISS, até que já falaram ali que eu fugi da primeira votação, e eu só gostaria de dizer, Fernando, que na minha idade eu não fujo de mais nada, eu enfrento tudo. Eu tive realmente que viajar por uma questão familiar, mas estou aqui hoje, e gostaria de dizer que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais têm uma avidez impressionante pela contribuição daqueles que trabalham. Dizer que o governo federal deixou de corrigir nos últimos anos, Rafael, a tabela do imposto de renda em mais de 80%, o que significa que o indivíduo hoje, trabalhador, que ganha na faixa de R$ 4.400, já entra na tabela progressiva de contribuição ao imposto de renda. Hoje, se o governo corrigisse decentemente a tabela do imposto de renda, hoje, apenas as pessoas que ganhassem acima de R$ 4.400 pagariam imposto. E hoje, pagam impostos aqueles que ganham de R$ 2.500 para cima. É um absurdo se cobrar imposto de renda de um indivíduo que ganha R$ 2.500. Mesma coisa o tarifaço do governo do Estado, que todos nós tivemos que absorver, e agora o governo municipal. Eu gostaria de dizer a todos que estão aqui que eu não tenho nada contra a prefeitura arrecadar impostos e arrecadar cada vez mais. Gostaria que a prefeitura, o município, arrecadasse 2, 3 vezes mais do que arrecada. O que eu coloco aqui, senhores vereadores, é o fato
de aumentar a contribuição daqueles que já pagam muito, que já pagam bastante. Eu tenho aqui dados de uma empresa aqui da cidade que recolheu de janeiro a agosto R$110 mil de ISS, uma média de R$13 mil mês, com previsão de R$160 mil até o final do ano, né? Essa empresa dá 160 empregos diretos. E os seus usuários, eles são 50%, Fernando, atendidos fora do município. Mas o imposto é recolhido 100% aqui no município. Essa é uma decisão da empresa. Então a empresa poderia, por exemplo, as pessoas que são atendidas em Londrina, em Curitiba, por exemplo, que cobra 2% de ISS, a empresa poderia jogar o ISS para que Curitiba cobrasse 2%, desculpa. Mas ela recolhe aqui os 3% e passará a recolher 5%. Né? Então, é uma situação complicada, uma situação delicada. Eu só estou colocando isso para que, na hora da votação, vocês entendam o meu posicionamento, que eu não tenho nada contra o município, pelo contrário, não tenho nada contra as propostas para se aumentar a arrecadação. Mas eu falo aqui desde o início do meu mandato que eu sou frontalmente contra o aumento do imposto nesse país nessa hora. Porque nós não temos uma carga tributária, Amâncio. Nós temos hoje no país um assalto tributário. O que nós pagamos de imposto em relação àquilo que nós recebemos é um assalto tributário. Porque a minha saúde sou eu que pago o meu plano de saúde. Segurança eu não tenho. Você tem que contratar um segurança armado ou alguma outra coisa. Transporte, a gente vê aí nossas rodovias pedagiadas com impostos escorchantes para você andar numa rodovia de pista simples. Então, o cidadão, ele é, a todo momento, agarrado pelo Estado. O Estado que eu digo aqui, os três, o Estado federal, o Estado estadual e o Estado municipal, que não aprendem a reduzir suas despesas. Né? Não aprendem a reduzir suas despesas, como todos nós fazemos nas nossas casas quando nós temos uma dificuldade orçamentária. Então, essa é a minha posição. Gostaria de dizer aos nobres vereadores que não fugi do compromisso terça-feira, eu fui realmente num encontro familiar que precisaria ir. Muito obrigado. Vereador Janine. Secretário, seus vereadores, público aqui presente, os meninos aí que vêm assistir a sessão da Câmara, é importante que vocês venham, porque futuro que vocês vão tocar essa cidade de Coronel Procópio. Mas vem aqui, seu secretário, seus vereadores, Congonhas esteve agraciado com a caminhada dos fortes, Luiz Carlos Amâncio. 150 pessoas saíram daqui da frente da prefeitura, foram até o distrito de Congonhas, lá fizeram as suas caminhadas, Edmar, suas corridas, e foi muito bem para Congonhas aí. E as pessoas agradeceram a reciprocidade lá em Congonhas. Quero aqui agradecer a FECOP, nome do Carlos Bonfim, o subprefeito de Congonhas, recepcionando as pessoas lá, chegando no distrito de Congonhas, Jean Carlos, e toda a sua assessoria, funcionário lá. Isso foi muito bom, porque as coisas boas a gente continua, Osmar. Foram 150 pessoas nessa caminhada e a corrida, é muito importante. E Congonhas também está tendo um campeonato, Luiz Carlos. No ano passado já teve o campeonato, nós começamos o campeonato com 12 times, esse ano tem 14 times lá em Congonhas, participando no sábado à tarde e no domingo à tarde. Isso está sendo movimentado no distrito de Congonhas na área de esporte. Nós estamos fazendo o possível e impossível, Rafael,
para atender a população que mais precisa na área de lazer. Então, essa questão da sua prefeitura está adequada, atendendo a área rural do Distrito de Congonhas. Tem algumas dificuldades? Tem, mas nós estamos fazendo o máximo possível para agradar a população do Distrito de Congonhas. Obrigado, senhor secretário. Fernando Pepes, vereador Fernando Pepes. Senhor presidente, senhores vereadores, alunos do Maculelê que se fazem presentes aqui, aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, da Rádio Cornélio Procópio, nós queríamos abordar uma preocupação hoje aqui sobre a greve do transporte coletivo. Há algumas questões que são concessão do município e dentre elas é a questão do transporte coletivo. E o transporte coletivo é um transporte de massa, é um transporte de trabalhadores que a prefeitura tem responsabilidade sobre ela, porque inúmeras pessoas da cidade de Cornélio Procópio que moram nos bairros dependem do transporte coletivo e, lamentavelmente, esta administração, esta gestão deixou chegar a uma greve, coisa que só era visto no período em que o ex-prefeito Fred era prefeito de Cornélio, da qual nós vereadores, junto com os vereadores que hoje, junto com a vereadora, inclusive, a Angélica, na época, nós fizemos várias defesas para que não houvesse esse tipo de situação de greve do transporte coletivo. Até porque a empresa de transporte coletivo reza de uma relação muito grande na prefeitura. E eu aqui vou mostrar para os senhores, tá? O empenho que eu verifiquei no portal da transparência, no pagamento de transporte de funcionários, é de R$1.392.000 para este ano. E até o mês de abril já havia sido pago aproximadamente R$1 milhão, 977 mil. 977 mil até o mês de abril, que houve a destinação para a aviação procopense, para a empresa Dorival Bortotto, para o transporte coletivo. Então, na realidade, a administração é sim a grande responsável por essa greve, porque é essa greve que atrapalha os trabalhadores que vão na empresa. Agora, além disso aí, existe uma questão de gestão no transporte coletivo que precisa ser levado em consideração, que já vem há muito tempo se arrastando. Os galhos das árvores que batem em cima dos ônibus, os ônibus têm ar-condicionado, tem que haver poda permanente. A quantidade numérica muito grande de lombadas, essas lombadas fazem que a circular ande abaixo de 30 km por hora, na média aqui em Cornélio, andando a 27 km por hora. Quer dizer, faz com que as pessoas demorem muito para chegar aos trabalhos. E existe lei, inclusive uma lei que a gente fez, e depois o Jones fez aqui, que aonde tem transporte coletivo não pode haver lombada. Outra questão é o recadastramento dos idosos, o recadastramento dos estudantes, porque isso tem que ser através de um cartão eletrônico, controlado pela prefeitura. Outra questão é alguns bairros, como João Rocha ou Henrique Vitorelli, aonde não existe o asfalto mais por onde passa o transporte coletivo. Tanto é que no João Rocha o transporte coletivo anda na calçada e não anda na rua, por causa da situação lastimável que está. É também uma lei que já foi aprovada nessa casa aqui, que precisa de ser regulamentado a questão do mototáxi, criar limites do mototáxi para uma convivência harmônica do transporte coletivo e do mototáxi. É também a questão dos pontos de ônibus que as pessoas ficam na rua, e é a questão de se ter um gestor do contrato. E quando nós falamos do gestor do contrato, é o conselho de usuários que deveria estar administrando essa situação. Senhores vereadores, nós vamos precisar,
se continuar essa situação de greve do transporte coletivo, nos aprofundar mais, porque cabe-nos a nossa função da fiscalização desses recursos públicos, porque a distância do transporte coletivo com a gestão não é grande, está aqui comprovado numericamente, e os nossos trabalhadores que moram nos bairros, além do asfalto estar em péssimas condições, quando não está tendo mais nem o transporte coletivo para vir para o seu trabalho. A que ponto e a quanto que anda essa questão aqui em Cornélio Procópio? Fomos tomados de surpresa nessa semana, mas não deveria isto ter acontecido da forma que aconteceu, porque é uma gestão de pessoas experientes, que sabem tratar desse assunto. Não me lembro, no passado, de ter havido uma greve nesse sentido, e essa semana os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa cidade tiveram essa surpresa da paralisação do transporte coletivo. Precisa do senhor prefeito esclarecer à população do que realmente está acontecendo, porque em questão numéricas, realmente tem havido repasse de recursos. No portal da transparência está até o mês de abril. Se está até o mês de abril, então significa, talvez possa haver um erro no transporte, no portal da transparência, de não ter lançado, a prefeitura então não está fazendo o pagamento e levando o caos do transporte coletivo, que traz o grande número de trabalhadores ao seu trabalho. Senhor presidente, senhores vereadores, aquele que nos acompanha, muito obrigado, mas nós entendemos que essa questão é uma questão fundamental, prioritária na nossa cidade de Cornélio Procópio. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vereador Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, os estudantes, ouvintes da Rádio Cornélio. Inicialmente, a gente tem que fazer uma referência à questão de que ontem foi o Dia da Consciência Negra, e como nós já havíamos debatido quando votamos aqui o projeto para declarar o Dia da Consciência Negra em Cornélio Procópio, nós fizemos um raio-x da situação do negro no Brasil, e essa semana a gente está tendo a oportunidade de assistir inúmeras reportagens, entrevistas a respeito da situação do negro. Até o Amâncio, semana passada, nos trouxe aquela informação da defasagem do salário do cidadão negro com relação ao cidadão branco, que vai demorar quase 70 anos para que haja uma equivalência de remuneração. Além disso, essa semana nós pudemos assistir uma história que é absurda. Um cidadão negro lá em São Paulo começou a ser agredido, foi procurar os seguranças, ainda falaram que ele estava assaltando, o rapaz não estava assaltando nada, ainda liberaram ele, foi totalmente agredido. Os seguranças, ao invés de protegê-lo, soltaram eles às feras, só por conta da cor dele. O Dia da Consciência Negra não é um dia de comemoração, muito embora a gente tenha visto inúmeras manifestações da comunidade negra nessa última semana. Mas é uma questão de reflexão, é um momento que a gente tem que começar a pensar que a gente não pode julgar as pessoas pela sua cor, as pessoas pelo seu sexo, as pessoas pela sua religião, mas sim pelo seu caráter, pela sua honradez, pelas suas virtudes. E eu não poderia deixar de fazer referência nesse momento a esse dia tão importante. Eu ia deixar para falar a respeito da questão do transporte público quando do grande expediente, mas como o Fernando já entrou nessa discussão, nós não podemos deixar também de fazer as nossas considerações, porque nós tivemos a oportunidade, assim que saiu a greve, nos dirigimos até a sede da aviação procopense, conversamos com os funcionários e lá fomos informados que os funcionários estavam em greve, porque desde o dia 6 de junho não recebem o salário e não há expectativa de receber o 13º, e por esse motivo eles cruzaram os braços, fizeram greve. Fomos conversar com os proprietários da empresa e, segundo os proprietários da empresa,
isso estaria acontecendo porque a prefeitura não estaria fazendo um repasse de um dinheiro com relação à questão dos estudantes e a questão das pessoas de 60 a 65 anos, que é uma verba que a prefeitura teria que repassar, que, segundo eles, seria de aproximadamente R$71 mil por mês, e já faz 4, 5 meses, parece que eles não recebem isso, e que, em razão dos aumentos, dos custos, e por conta do aumento do diesel, aumento do salário, questões da manutenção dos veículos por conta dos buracos na cidade, eles não estariam tendo condições de pagar os funcionários e, segundo eles, isso era em decorrência da prefeitura não estar fazendo esse repasse. Na sexta-feira, nós ouvimos o prefeito dando uma entrevista, dizendo que todos os repasses estavam sendo feitos e daí nós não entendemos o que aconteceu. O fato é que o transporte público está parado. E, como disse o Fernando, os trabalhadores, as pessoas mais humildes, as pessoas que dependem desse serviço, é que estão sendo penalizadas. Esses dias nós estivemos discutindo aqui o estacionamento rotativo, criticamos tantos os funcionários que vêm de carro para cá, que estacionam na frente das lojas, mas, se nós vamos pensar, tem relação com a questão do transporte público, porque se houvesse um transporte público no mínimo decente em Cornélio, dificilmente as pessoas viriam trabalhar com seus veículos próprios. E o fato é que o transporte público em Cornélio não é de hoje, é uma calamidade. Falta pontos de ônibus, falta estrutura para as pessoas, e, se nós formos ver, o valor que é pago de tarifa não é um valor baixo, são R$4, mais ou menos o valor da média aqui da cidade. O fato é que essa situação vem prejudicando as pessoas e a Câmara não pode ficar assistindo isso de camarote. Nós temos também que chamar a responsabilidade, nós somos representantes do povo e temos que começar a tomar atitudes para ver o que está acontecendo. Estão fazendo greve, a greve é justa, por que a empresa não está tomando medidas com relação a essa situação? Por que a prefeitura não está tomando medidas contra essa situação? Pensei até em fazer um pedido de informação para ver se esse repasse está sendo feito mesmo ou não, mas eu acho que a gente tem que ir além. Já existe uma comissão tarifária com representantes da Câmara que esperamos que estejam analisando essa situação, mas eu acho que a Câmara deveria, e até vou pensar nessa possibilidade de se fazer um requerimento para se constituir uma comissão da Câmara para acompanhar essa situação. Até eu pensei que essa situação seria resolvida rapidamente pelas conversas que nós ouvimos, mas já é o segundo dia e ainda não há previsão de quando isso vai acabar. E isso está penalizando muito os trabalhadores. A gente já ouviu muitas reclamações de trabalhadores que falaram que estão tendo que vir de mototáxi, estão tendo uma despesa maior, estão tendo que se submeter a um transporte público que não tem a mesma segurança do transporte, do ônibus, do circular, e nós não podemos deixar com que isso aconteça e ficamos apenas assistindo. Estamos pensando, ou vamos fazer um pedido de informação, no sentido de esclarecer o que está havendo. Houve o repasse, não houve o repasse, a culpa é de quem? E também acho que era a questão da gente formar uma comissão para verificar essa situação, porque é inconcebível. O Fernando falou que já foi repassado para essa empresa quase R$1 milhão da prefeitura esse ano, fora o que se arrecada com as tarifas, e ainda assim não é suficiente para pagar as despesas da empresa. É uma coisa que nós temos que pensar, é uma coisa que nós temos que analisar, porque é uma coisa inconcebível. Muito obrigado. Vereador Ananias Neto. Não deu 1 milhão. Você pagou só até abril, não deu 1 milhão. O orçamento... Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente, os meninos do Demolei, pessoal que nos acompanha através das transmissões. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Executivo Municipal e FECOP pelo excelente andamento da competição de futsal, Copa Professor Ananias Antônio Martins, que é uma competição que ocorre no nosso município, com a participação de 23 municípios.
e que mantém, né, não só a memória do professor Ananias, mas também um excelente projeto social e esportivo da nossa região, a Munop. Também comento sobre o projeto hoje, segunda votação, né, que é o programa Wi-Fi Cornélio Procópio, né, dispondo para o Executivo a implantação em espaços e prédios públicos Wi-Fi no nosso município. E também, hoje, em primeira votação, um projeto, junto com o vereador Jones, que autoriza o município a instituir, né, o Adote Seu Canteiro, também um projeto em que os empresários do nosso município possam estar utilizando de vias públicas, também de outros espaços públicos do nosso município. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente e aquela que acompanha a sessão através da rádio, da TV Câmara. Essa questão do transporte coletivo, o vereador Fernando, foi abordada aqui inúmeras vezes. Era a crônica de uma morte anunciada, né? O vereador Toto disse reiteradas vezes que era inviável economicamente a manutenção do transporte coletivo sem auxílio do poder público. Infelizmente também, e é bom a gente deixar isso pontuado, o assunto dessa importância que envolve o interesse de 2.000 usuários por dia não pode ser terceirizado dentro da prefeitura e ser discutido e assumido por pessoas que não têm autonomia para resolver e muitas vezes o hábito de empurrar com a barriga um assunto dessa importância. Isso é assunto para ser resolvido diretamente pelo prefeito do município, sem intermediários, até porque intermediários no serviço público, isso é bom a gente pontuar, muitas pessoas exercem o poder público, cargos públicos com vaidade. E por vaidade, sem essa visão necessária da importância de um serviço fundamental como esse. Então, se houve até agora alguma dificuldade de acesso dos diretores, do proprietário da viação por competência ao poder público, que isso seja viabilizado, senhor presidente. Esse é um assunto para ser resolvido pelo prefeito. Porque nós conhecemos algumas pessoas, eu não vou me alongar muito nessa questão, de quem deveria ter feito e não fez. Mas a pior coisa que tem dentro do serviço público é quando a pessoa é empurrada com a barriga. E uma coisa que era para ter sido decidida ou discutida há 90 dias ou há 4 meses, vai sendo protelado para o ano que vem, para o mês seguinte, sem levar em conta que tinham funcionários dependendo dessa decisão e desse acerto. Então isso tem que ser revisto e tem uma palavra, vereador Rafael, que não é palavrão, vereador Badaró. Serviço de transporte coletivo em cidade de 50 mil habitantes, ele é inviável economicamente se não tiver subsídio. E nós já falamos disso aqui um monte de vezes. E ninguém leva muito a sério essa questão do subsídio. Ou tem ou não tem transporte coletivo. Essa história de que as pessoas dizem que se a aviação Procopense for embora, a outra vem, não vem. Essa tarifa de R$4, que aparentemente é uma tarifa que fica no nível até um pouco alto, se ele aumentar a tarifa, aí cai ainda mais o movimento dele. Então, não é mais o caso de aumentar a tarifa. Se aumentar, o faturamento cai. Então, nós temos essa questão de transporte de estudante aí que precisa realmente ser revista. E só uma colocação, né? Não foi investido R$1 milhão de recursos públicos esse ano com a aviação Procopense, porque o vereador Fernando traz a informação que foi feito um repasse até abril. E muito provavelmente esse valor de R$1 milhão seria uma previsão para o ano todo. E se o repasse for feito até abril, muito provavelmente o valor seja equivalente e proporcional a esse número de meses, né? Não custa a gente verificar se realmente a situação é essa. E fora essa situação do transporte coletivo, lamentável, né, nós que moramos em bairro, né, as pessoas foram surpreendidas na segunda-feira de manhã, no terminal rodoviário, por exemplo, um monte de trabalhadores sem saber como é que vinha para a cidade. Então a situação não poderia jamais ter chegado nesse ponto.
Mudando de assunto, na sexta-feira, e aí tem uma indicação minha para a sessão de hoje com relação à Defesa Civil. E essa questão eu fiquei alerta com relação a isso. Na sexta-feira, quando um proprietário estava fazendo uma ampliação, estava escavando lá na divisa com outra residência, o vizinho ficou com medo de desabamento, ligou até mim para ver se era possível fazer alguma coisa. Eu comecei a ligar na prefeitura. A telefonista da prefeitura nunca tinha ouvido falar em Defesa Civil durante o atual mandato. Liguei para o chefe da fiscalização, Alexandre, eu não conheço pessoalmente, ele também nunca tinha ouvido falar, mas aí é bom a gente deixar um registro aqui. Esse menino que eu não conheço, esse Alexandre, ele foi, isso era 4h30 da tarde, o tempo fechando, e a vizinha realmente com medo de que desabasse a casa dela. Quando era 4:45, esse Alexandre, junto com o fiscal da prefeitura, já estava no local fazendo um relatório lá de visita, de vistoria. E aí é bom quando a gente encontra numa sexta-feira à tarde um servidor público no batente, faltando 15 minutos para encerrar o expediente. Não é hábito de funcionário público fazer isso, infelizmente a gente tem que registrar, mas eu deixo registrado aqui primeiro a estranheza dessa questão da Defesa Civil, porque ontem eu vi num desses órgãos aí de comunicação uma história de que tem Defesa Civil nos 399 municípios do Paraná, inclusive com repasse de recursos. Aqui em Cornélio, nem a telefonista, nem o chefe da fiscalização sabem da existência. Se não sabe, aí a indicação hoje é para que o município ou mede um procedimento legal para cá, se não tiver, ou efetive a Defesa Civil no município, se já houver um dispositivo legal. Digo isso porque o ex-prefeito da cidade de Caçado tinha uma Defesa Civil, que provavelmente não funcionasse da maneira correta, mas havia essa estrutura dentro da administração. E agora nós precisamos voltar a ter. Então, essa questão da Defesa Civil, fundamental, e registrar aqui a eficiência desse menino, que realmente não conheço, mas que 15 minutos depois da ligação estava presente no local, com o fiscal fazendo um relatório de vistoria. É Alexandre o nome do chefe da fiscalização. Nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, até por uma questão também. No exercício do mandato, eu não gosto de ficar pedindo favor para secretário, de ficar... esse pedido de favor, doutor Ismar, ele significa a utilização de recurso público no interesse pessoal do vereador. E eu não considero esse procedimento correto. Então, se for para cobrar a eficiência e o trabalho de um servidor, sim. Se for para exercer o mandato de vereador dentro da prefeitura pedindo favor, é muito melhor não ser vereador. Vereador Edmar Gomes. Grande expediente, igual a sua, secretário. Vereador Ismar Nóbrega. Gostaria de registrar que em alguns locais do mundo, este ano está sendo comemorado, quando não deveria ser, os 100 anos da Revolução Russa Bolchevique. Eu estava lendo alguma coisa a respeito. A Revolução Russa de 1917 tinha 3 líderes: Lenin, Stalin e Trotsky. O primeiro foi o Lenin, Vladimir Lenin. O Vladimir Lenin, Ananias, promoveu a maior matança de cidadãos já registrada na história do mundo. Um indivíduo cruel, assassino, potencialmente nocivo à sociedade, que assassinou milhões de pessoas em nome de uma pseudo-revolução que traria igualdade entre os povos. Depois assumiu, com a morte de Vladimir Lenin, assumiu
Joseph Stalin. Sabe a primeira coisa que ele fez, Tião? Ele mandou matar 30 mil oficiais que eram leais a Lenin. 30 mil oficiais russos como ele, compatriotas, participantes da mesma revolução. Uma revolução sangrenta, desgraçada. Depois assumiu o Leon Trotsky. E essa revolução se espalhou pelo mundo, todos vocês sabem sobre ela. Só uma parte, doutor? Pois não. Eu acho que Trotsky não assumiu, não. Foi só Lenin e Stalin. Trotsky, na verdade, foi assassinado pelo Stalin depois no México. No exterior, no México, exatamente. É isso mesmo. Muito bem lembrado, Rafael. Então essa revolução se espalhou pelo mundo, atingiu todos os continentes, muitas partes da Europa, e calcula-se, Amâncio, que o número de mortos por essa ideia chega a 100 milhões de pessoas. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Amâncio: que projeto no mundo justifica a morte de 100 milhões de pessoas? Nós achamos o Hitler um monstro por ter assassinado 6 milhões de judeus e proporcionado a morte de outros quase 50 milhões de pessoas, entre civis e militares, na Segunda Guerra Mundial. Que projeto justifica uma ideologia voltada exclusivamente para dentro de si? Então você vê até hoje, essa revolução foi tão incompetente que hoje apenas meia dúzia de países continuam a viver sob essa ideologia, né? Coreia do Norte, Cuba, Camboja, Vietnã do Norte e uma meia dúzia. Então, eu não gostaria de ouvir nenhuma comemoração a respeito disso, mas gostaria que as pessoas conversassem a respeito disso como uma forma de marcar, da mesma maneira que o Rafael, o Fernando colocaram aqui, da consciência negra, marcar a ingratidão contra os negros, a estupidez contra o povo negro, né? E as pessoas realmente tomarem posse de suas ideologias para fazer o bem para as pessoas e não para aniquilarem as pessoas. Muito obrigado. Peço uma parte, só para... Pois não, Rafael. É óbvio que a Revolução Russa não atingiu o objetivo do seu início. Na verdade, a Revolução Russa começou por conta da grande miserabilidade da população na época e da forte concentração de dinheiro na mão dos césares, da nobreza russa. E, em razão disso, os proletariados se juntaram e promoveram uma revolução no sentido de se tomar o poder e fazer o poder do trabalhador, o poder do povo. É óbvio que dentro disso houve algumas situações que acabaram fazendo com que a revolução não seguisse o seu rumo. E uma delas foi essa que o senhor falou, do Stalin ter assumido. Quando Lenin morreu, um dos prováveis que ia assumir era o Trotsky. O Trotsky era a cabeça pensante da revolução. E o Stalin era o braço forte da revolução, que era o homem ligado ao exército. E, infelizmente, Stalin assumiu, Trotsky teve que fugir, depois foi morto, 2 anos depois, no México, por um segurança dele, que era espião do Stalin, que viveu com ele durante 2 anos. Mas é óbvio que, como fato histórico e alguns princípios dessa revolução, nós não podemos deixar de questionar. É óbvio que foi um fator extremamente importante que mudou uma visão, porque antigamente havia
sua visão feudal e capitalista e surgiu um contraponto numa forma. E hoje, muitas dessas ideias socialistas, marxistas, são aplicadas em inúmeros estados. Questão da saúde, acesso à saúde gratuita, à educação. É óbvio que nós temos que pensar sobre as atrocidades que foram, mas também nós não podemos relegar os benefícios dessa revolução que trouxe ideias que acabaram com aquela ideia do capital tomando conta e decidindo tudo. As pessoas, em razão dessa revolução e ideias socialistas, começaram a entender que deveriam haver situações que deveriam atender a população sem a necessidade do capital. Mas só para complementar essa aula de história aí hoje, que foi muito boa. Obrigado. Vereador Rafael Sampaio. Apenas complementando o que o Amâncio disse, além da greve ser uma situação extremamente difícil para a população, o pior foi a população não ter sido avisada. Pô, antes tivesse, vamos entrar em greve, pelo menos a população se preparada, e a população, infelizmente, foi pega de calça curta. O que também é de a gente botar aqui a nossa indignação com relação a essa situação. Hoje nós estamos fazendo algumas indicações com relação ao asfalto, a gente vive fazendo, estamos vendo o trabalho aí, mas uma delas me chama a atenção, que é a questão do conjunto universitário. A entrada do conjunto universitário hoje está numa situação que daqui uns dias não vai passar mais carro lá, tamanho dos buracos lá. E nós chegamos a outra conclusão. Por ali passa o circular também. E imagina o problema que isso causa a circular, a suspensão, pneu, tudo mais. Então, essa era uma questão que deveria ser vista. Estamos fazendo também uma indicação para arrumarem o toldo lá dos taxistas na Praça Brasil. O vento parece que levou e não foi colocado, e os taxistas vieram fazer essa reivindicação para a gente. Estou fazendo... se me permite, a tua reforça a minha, que eu fiz ela há 30 dias atrás, a pedido deles também. Agora, uma outra questão que nos traz a essa tribuna hoje é a questão do que ocorreu no Marta de Cash. Hoje nós vimos inúmeros vídeos aí no Facebook de casas que foram inundadas pela chuva forte que aconteceu aí, acho que foi segunda, né? E é óbvio que a chuva foi inesperada, foi uma chuva muito forte, mas a gente esperava que a situação não fosse tão grave como aconteceu. As casas da beirada lá, que sofreram o principal impacto do vento, parece que tiveram todas as telhas do beiral arrancadas, e a gente via a situação das pessoas que acabaram de adquirir essa casa, que estão pagando por essa casa, que começaram a adquirir aí seus móveis, estão ainda pagando, deve estar pagando as primeiras parcelas, e em razão dessa chuva tiveram computador, TV, sofá, camas, guarda-roupas danificados por conta dessa chuva. Ora, é óbvio que uma chuva não é uma coisa que a gente não pode evitar, mas a gente não consegue compreender como na primeira chuva forte, e chover forte aqui na região não é nenhuma surpresa. A gente já viu inúmeras outras ventanias, vendavais, e nós não vemos nem por isso tantas casas sendo danificadas por conta dessa questão. O que se vê é que provavelmente houve uma falha na construção dessas casas, e acho que
que nós temos que pedir informações para a Coapar, para a Caixa Econômica, para saber o que aconteceu e o que vai ser feito para reparar essas pessoas. Porque eu acho que não é só reparar as casas, vão ter que reparar também os estragos ocorridos nos móveis dessas pessoas. As casas não têm nem um ano e na primeira chuva forte veio, inundou, danificou, prejudicou as pessoas. Eu fico imaginando a situação dessas pessoas, o desespero delas, e por sorte foi uma chuva rápida, porque se fosse uma chuva que perdurasse um dia, dois, os estragos seriam muito maiores. E se me permite, sim, vereador Rafael, aí é a área de ação da Defesa Civil. Também deveria ter casos. Então, a falta da Defesa Civil, a gente sente momentos como esse, porque essa é a temporada de chuvas, de inundações, de árvore caindo. Então é fundamental que tenhamos a Defesa Civil na cidade. E esperamos também que a Coapar e a Caixa Econômica tomem uma posição com relação a isso, porque, queira ou não queira, elas têm um pouco de responsabilidade sobre isso, por não ter feito casas que pudessem estar preparadas para uma situação dessa. É forte, mas não é uma coisa que acontece eventualmente. A gente viu esses tempos, inúmeras ventanias, cai árvore, cai tudo, mas uma casa nova, aconteceu o que aconteceu, é uma coisa a se repensar, e esperamos realmente que a Coapar, e a gente também tem que cobrar uma posição da Coapar, da Caixa Econômica, com relação a essa situação. Muito obrigado. Vereador Edmar Gomes. Vamos agora à ordem do dia. Projeto em segunda votação. Projeto Lei Complementar 013/17, Executivo Municipal, da nova redação aos artigos e incisos da Lei Complementar 093/03 ISS. Secretário, tem mais uma emenda para ser lida aí. A emenda do vereador Gilmar Lavorato. Tem uma proposta de emenda para excluir os itens 422 e 433 que integram o anexo 1 da Lei 9303, que trata das atividades de operadoras de planos de saúde, da redação dada pelo projeto da Lei Complementar 03/2017, uma vez que a mesma aumenta a alíquota do ISS de 3% para 5%. No projeto de lei complementar, essas atividades integrariam a linha B do item 1 do artigo 16 da LC 093/03, que estabelece a alíquota do ISS a um percentual de 5%. Eu queria fazer algumas considerações referente a essa emenda, porque no município de Cornélio Procópio, a única operadora de plano de saúde é a Unimed, porque as demais entidades que prestam atendimento de assistência médica na forma de convênio possuem título de filantropia, da forma pela que consta na Constituição Federal, que é uma imunidade sobre os serviços, pelo artigo 150/6 e do CF 88. Então, a Unimed é a única que recolhe o ISS dentro das operadoras de plano de saúde. Outra consideração é que desde que a Lei Federal 157 de 2016, que estabelece que o recolhimento do ISS é devido ao local de prestação de serviço, a Unimed Norte do Paraná, que é a nossa Unimed de Cornélio Procópio, que possui uma área de abrangência de 22 municípios na região, tendo uma rede credenciada de 100% dele, efetua o recolhimento do imposto para o município sede de Cornélio Procópio, pois entende que aqui é a base territorial de serviços, uma vez que ela opera e vende os planos de saúde aqui. Ou seja, nesses 22 municípios que tem quem presta serviço, como médico ou hospitais, o ISS é recolhido em Cornélio Procópio.
Isso dá em torno de R$150 mil por ano, aproximadamente. Outra consideração que eu gostaria de fazer é que a Unimed é uma cooperativa que tem 70 médicos aproximadamente como donos, né? E todos esses médicos, que inclusive eu faço parte, nós temos consultórios ou clínicas na cidade e nós recolhemos, nós pagamos ISS tanto na pessoa física quanto na jurídica, e nós, médicos donos da cooperativa, estamos pagando esses aumentos que foi proposto pelo município recentemente. Além disso, a nossa cooperativa, esses mesmos 70 médicos, e nenhuma vez quis distribuir os lucros, investem na própria cidade. Em 2007, nós compramos um hospital do antigo proprietário, Dr. Éder, cirurgião plástico. Foram 5 anos, 70 médicos, 5 anos de economia, investindo naquele hospital. Gastamos 9,5 milhões de reais e abrimos um hospital em 2012 com 18 leitos, tendo 4 de UTI e ainda 2 salas de cirurgia. 5 anos passaram. Hoje, 2017, continuamos economizando e investindo no hospital. E agora contamos com 50 leitos, 4 salas de cirurgia, 8 leitos de UTI adulta, 4 leitos de UTI neonatal. Ou seja, nós estamos investindo para gerar emprego na nossa cidade. Então hoje a Unimed é uma empresa sólida na cidade. É uma empresa que pulou em 6 anos de 20 funcionários para 160 empregos diretos. E de uma forma indireta, ainda contribui com empregos nas clínicas, nas farmácias, nos centros diagnósticos e também nos hospitais. Então, eu vejo que a Unimed hoje é uma entidade que continua investindo na cidade para o bem da população e a melhora das condições de saúde. Além do hospital, nós inauguramos recentemente um centro de especialidades médicas ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, saída para Nova Fátima, com fisioterapia, centro de especialidades médicas, nutricionista e psicólogos, né? Então eu vejo que a nossa, só para concluir, né, que esse momento é um momento de muita preocupação, porque ocorreu uma evasão muito grande de usuários de plano de saúde, muitas empresas saíram da cooperativa, da Unimed, então não é momento, nós observamos que não é momento de ocorrer um aumento dessa alíquota, que daria um impacto financeiro na nossa cooperativa de 66%, ou seja, R$100 mil ano. Então, passa a palavra. A emenda está em discussão. Peço a palavra. Pois não. Quais são os itens, doutor? Só para a gente ver. Excluir os itens 4.22 e 4.33. 23. 402. 422 e 402. Eu tinha entendido 402. Então, peço a palavra, senhor. Pois não, vereador. Ainda mantendo a coerência daquilo que a gente tinha dito na primeira, a gente é a favor de qualquer redução que venha para o benefício das empresas aqui de Cornélio Procópio, para o incentivo das atividades comerciais, econômicas aqui de Cornélio Procópio, e não poderíamos deixar de ser a favor a essa emenda, por entendermos que ela está dentro da coerência daquilo que a gente havia votado quando a gente pediu a redução de outras inúmeras atividades. Inclusive, nós tínhamos na nossa emenda pedido que a redução do ISS fosse para todas as atividades ligadas à saúde. O senhor pode contar com o nosso apoio com relação a essa emenda, mas, de qualquer forma, a gente continua, a gente é a favor da emenda, porque nós não vamos ser contra uma redução, mas a gente é contra o projeto em si, não as emendas, mas todo o projeto. Eu quero deixar isso claro, porque senão falou, mas votou a favor da emenda e votou contra o projeto.
é que nós somos a favor das reduções. É óbvio que nós não temos a condição de reduzir tudo, mas o que for para ser reduzido e puder contar com a nossa posição, com a nossa colaboração, isso você pode contar. A única coisa que a gente quer deixar claro é que a gente é contra o projeto em si, que prevê o aumento do ISS. Está em discussão ainda o projeto. O Ismar pediu a palavra, vereador. Além desses fatores que o Gilmar colocou, nós temos que entender o seguinte: 50% dos atendimentos da Unimed, dos usuários, cerca de 10 mil usuários da Unimed, aqui de Cornélio Procópio, Unimed Norte do Paraná, são realizados fora da cidade. Londrina, Curitiba. E lembramos que essas cidades cobram bem menos ISS. Curitiba cobra 2% do setor de saúde. E nada impediria de que o ISS fosse pago lá, que é muito mais barato. Mas não. A Unimed entende que Cornélio é importante, que a cidade é importante. Como o doutor Gilmar colocou, nós hoje estamos com 160 funcionários, ampliando. A Unimed hoje tem 50 leitos no hospital, 50 leitos, começou com 18. Hoje, nós não gastamos, Hélio, nesses 5 anos, nós não gastamos um centavo fora de Cornélio. Todo o dinheiro que a Unimed arrecadou foi gasto na cidade de Cornélio Procópio. Então, não é justo que uma empresa voltada para a cidade, que dá 160 empregos diretos, que já abriu uma filial ali na saída para Nova Fátima, uma clínica de fisioterapia, pretende implantar aqui na cidade um serviço de excelência em oncologia e um serviço de excelência, Fernando, em hemodinâmica. Porque todos nós hoje, quando temos uma dor no peito, nós vamos para Londrina ou Curitiba fazer cateterismo. E a Unimed tem um grande projeto de implantar um serviço de hemodinâmica e de cateterismo aqui na cidade. Vocês não têm noção de quanto custa um negócio desse. É uma coisa impressionante. Mas nós estamos dispostos a fazer isso. Então, eu gostaria de... Nós não estamos pedindo uma redução de favor. A Unimed é nossa, nós somos proprietários dela. E nós já vamos ser atingidos por esse aumento. Então, não é justo que uma empresa desse tipo, dessa dedicação à cidade, né? Vocês veem, Londrina não tem um hospital da Unimed. Vocês sabiam disso? Londrina tem 500 mil habitantes, não tem nenhum hospital. Nem a Unimed não tem. Nem Jacarezinho, que é... Nem Jacarezinho. Então, Cornélio foi uma cidade abençoada pela construção, manutenção desse hospital. E vou dizer uma coisa, Amâncio, a saúde suplementar está em muita dificuldade. No país inteiro, a Unimed paulistana quebrou. 2 milhões de pessoas que tinham plano de saúde perderam o emprego. E essas pessoas hoje eu atendi 2 pacientes minhas que tinham um plano de saúde e não tem mais. E foram lá e me pagaram a consulta, com uma dificuldade danada, mas pagaram. Então eu acho que nós não podemos sacrificar a saúde suplementar, até porque, viu, Sebastião, se a saúde suplementar quebrar, esse pessoal vai todo para o SUS. E o SUS não tem a mínima estrutura de receber mais ninguém. Pelo contrário, o SUS não dá nem assistência aos que têm, né? Não tem capacidade técnica, capacidade de tudo para atender a população. Então, se a saúde suplementar tiver em dificuldade, essas pessoas vão ser absorvidas pelo SUS e o caos vai estar instalado em todo o país, em termos de atendimento médico. Senhor presidente, pode falar, vereador. O Luiz Carlos, o vereador Jones. Pois não. O Luiz Carlos tinha pedido a palavra já. Pois não. A única colocação que eu faço
É que eu já achei estranho aquela redução para o pessoal da informática, prevendo uma situação futura, fazendo uma redução agora, porque criou uma distinção entre classes, né? Todo mundo se sujeita a um aumento e uma outra classe acaba sendo privilegiada. Eu não tenho muitas informações com relação ao funcionamento da Unimed, se atende só convênios. A Unimed tem algum atendimento social? Ela atende uma pessoa da cidade, por exemplo, que não tenha convênio? Atende-se. Qualquer ser humano que chegar na porta do hospital será atendido. Isso acontece com frequência, doutor Acontece Lavorato? com frequência não, porque o SAMU é vaga zero Santa Casa. Mas se houver um acidente de motocicleta em frente à Unimed de uma pessoa carente, ela será atendida como qualquer outra pessoa que tenha plano de saúde. E depois que estiver estabilizada, será colocada na central de leitos ou pela regulação do SAMU e será transportada para o hospital de referência da rede pública. Porque a informação que aparentemente a gente tem é que seria uma cooperativa de médicos que visa lucro, evidentemente, porque é uma empresa. E nós temos uma série de categorias aí na cidade. Tipo, se você tem um eletricista e você majora o valor do ISS que o eletricista vai pagar, muitas vezes convivendo com desemprego, e aí de repente a gente cria uma situação dessas, para mim me parece injusto. Eu ainda não estou convencido que de repente a gente deva criar uma distinção de classe. Não é nada contra a categoria, eu acho que saúde é um serviço fundamental, mas convenhamos, né? Se é uma empresa que tem lucro, e tomara que tenha lucro, tomara que desenvolva mesmo, se tem uma situação que permita o pagamento disso, eu acho que seria natural que pagasse. Ainda peço a palavra. Gilmar, Pois não, vereador. quantos anos tem a Unimed de Cornélio? 20? Não, nós começou em 88. 88, 12 com 17, 29. Nós nunca recebemos, nós sócios, nunca recebemos um centavo de distribuição. Porque todo o lucro, que é pouco, viu, Amâncio? Não é muito, ao contrário do que muita gente possa parecer entender, todo o lucro nas assembleias é revertido em mais investimento para que a unidade possa se modernizar, para que a unidade possa se expandir e prestar um serviço melhor. Só um complemento só. E a Unimed Norte Pioneiro, ela poderia ter muito mais usuários. Nós contamos com 9.000 usuários. É uma das menores Unimedes do estado, porque nós sofremos invasão de área maciça da Unimed de Londrina, Curitiba e Maringá. A Unimed de Jacarezinho, que não tem hospital, ela tem o triplo de usuários da nossa Unimed. Tá? E nós estamos aqui sobrevivendo às custas de muito esforço e economia do médico. E nós médicos estamos pagando também os aumentos os donos da Unimed, teoricamente, né? Os aumentos do ISS, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Pois não, vereador Jones. O vereador Fernando Pepes, acho que pediu a palavra primeiro. Pode falar, vereador. Pois não, vereador. Senhor presidente, nós defendemos uma posição aqui que as áreas de saúde deveriam ter permanecido o ISS em torno de 3%. Dado isso, porque Cornélio tem algumas referências. Quais são as nossas referências? O comércio local, as universidades e o atendimento à saúde. Essa foi a nossa posição, inclusive apoiamos a emenda do vereador Jones na questão da área de informática, levando em consideração a nossa Universidade Federal. Muito bem. Quando veio aqui em Cornélio uma comissão da Universidade Federal fazer uma análise da nossa cidade, ela ficou impressionada quando pegou aqui a Rua Minas Gerais e a Rua Nossa Senhora do Rossio, a quantidade de clínicas que Cornélio tem hoje. Tá? Tem aqui, eu me lembro muito bem, a clínica do Segabinazzi, que começou muito pequena, uma máquina de ultrassonografia. Hoje é impressionante a quantidade de funcionários, a quantidade de atendimentos que tem lá. Algumas vezes
eu acompanho algumas pessoas que vão até lá. Tem ali na próxima Universidade Federal outras clínicas que estão se instalando. Então, eu vejo o seguinte, que além dessa questão, a questão das ultrassonografias, de raio-x e de tantos outros, poderia se manter também o imposto de 3% e não de 5%. Porque muitas vezes, a população que não tem plano de saúde, tá, e precisa de um atendimento de urgência e emergência, ela vai buscar quem? Ela vai buscar pagar muitas vezes ou pela tabela, ou pagar pela tabela da MB, ou pagar mais particular. Então, eu vejo que nós temos que fazer, tá, que como foi priorizado aqui a questão da informática, também a área de saúde é uma área fundamental no nosso município e que nós não deveríamos mexer no ISS. Eu não vejo que contribuição que vai trazer, além da maior contribuição que nós temos, que é o Consórcio Municipal de Saúde, que atende uma grande massa de pessoas que vêm para Cornélio hoje. Mas nem todas as pessoas que vêm hoje para o consórcio fazem ali os seus atendimentos. Muitos deles vão para as outras clínicas, em convênios estabelecidos pelas prefeituras municipais, direto com a clínica. Então, eu vejo que essa emenda, que o doutor Lavorato apresenta aqui, ela precisava de ser ampliado também para as clínicas de ultrassonografia, para as clínicas de radiologia, para as clínicas que fazem, para a questão da psicologia, que é uma área que... Tem a sua parte, vereador? Então, a gente faz toda uma defesa da saúde, nós fazemos toda uma defesa da saúde quando nós vamos buscar as pessoas para nos colocar como representante aqui. E não podemos apoiar. Eu acho que esse projeto hoje ele poderia até ser votado contrário, por uma terceira votação, fazer uma adaptação melhor, ampliando o ISS para as áreas de saúde. Eu peço até uma parte para o Fernando, porque inclusive a gente fica numa situação que eu quero tentar entender, porque no item 4.03 ficam hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômio, casas de saúde, pronto-socorro, ambulatórios e congêneres. Esses permaneceriam com 5. Ou seja, a Unimed, pelo que a gente vê, tem 2 serviços. Um serviço é o plano de saúde, o outro serviço é o hospital. A questão do hospital, se for só esse item, vai permanecer 5%. Só não incidiria o 5% sobre a venda dos planos de saúde. Por isso que eu e o Fernando estamos tentando insistir na questão de se analisar, já que vai dar uma redução para uma área específica da saúde, se não era o caso de se estender para toda a área da saúde, porque aqui inclui inclusive asilo, creche, coisas que também são extremamente necessárias. Imagina elas terem que pagar um ISS de 5%. Muito embora eu não sei se aqui em Cornélio tem algum asilo particular ou uma creche particular, mas se um dia viesse instalar, seria o imposto de 5%. Então eu pensaria, porque ficou essa preocupação para mim, vai ser só com relação ao plano ou também com relação ao hospital? O senhor está entendendo, doutor? Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Edmar, nós estamos com esse projeto em segunda votação. Como surgiu essa dúvida, é possível pedir vista no momento desses? Mas pode pedir. Eu acredito que não, né? Não, eu acredito que não. Já foi votado a primeira vez. Nós estamos na emenda. Não, o grande problema, o que eu estou falando, é que o Ismar pensou numa situação. O projeto vai para a terceira votação. Que a emenda dele só está abrangendo parte dessa situação. Parte dessa situação. Então, às vezes, seria até de boa opinião retirar, a gente concordaria, para se analisar
essa situação, porque com relação à Unimed, por exemplo, vai ser só com relação aos planos de saúde, não vai ser com relação ao hospital. É o único plano de saúde de Cornélio. Não, eu estou falando o seguinte, é o único plano, mas com relação ao plano, tudo bem, vai haver redução. Mas os serviços que vão ser prestados pelo hospital, pelo que está na lei aqui, serviços de hospitais, vão ser 5%. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por isso que eu estava falando, não seria, às vezes, tirar vocês analisarem lá com o executivo essa possibilidade? Porque se aprova dessa maneira, está pegando não só a Unimed, está pegando só tudo. o plano de saúde mesmo que está pondo. Aqui é o 4. É só com relação ao plano, não com relação aos serviços. Só o plano de saúde. Só com relação ao plano de concluindo saúde. o seguinte, eu vou votar a favor da emenda. Da emenda e do projeto. Do projeto eu vou votar contrário. Não, vota favorável, não adianta ficar... que existe uma série de outras questões que nós levantamos. Mas O vereador, vamos passar a palavra para o Jones então? Eu só estou concluindo, a palavra está comigo. A questão dos laboratórios, por exemplo. Não, mas já foi discutido. Vão ficar... Vereador, já foi discutido. Nós estamos só na emenda. Mas, vereador, nós estamos só na emenda do vereador Jones agora. Vereador, eu só estou... Não, vereador, nós estamos discutindo a emenda. Por favor, vereador. Por favor. O Fernando, é só o plano de saúde, não é o resto tudo. Deixa eu só fazer uma complementação aqui. Vereador Ismar, o senhor se posicionou muito bem quando citou a questão da vocação. Na sessão passada, a qual o senhor não esteve presente, nós apresentamos uma emenda para o setor de tecnologia, tá, de informática e tecnologia, que foi aprovada por essa casa. Essa emenda que nós estamos apresentando hoje, eu quero deixar registrado que eu, juntamente com o doutor Lavorato, tá, e que essa emenda ela tem essa finalidade de dar condições para que a empresa continue operando nessa modalidade de plano de saúde, que isso gera uma segurança para as famílias do município de Cornélio Procópio, que possam não ter esse repasse em seus planos de saúde, porque a gente sabe que quando existe um aumento de valor, de certa forma precisa ser corrigido lá na ponta. E como saúde é prioridade, foi por isso que nós propomos essa emenda. Está em votação o projeto. Só peço uma parte com relação ao que ele falou. Jones, E aí Rafael. fica a minha outra preocupação, porque é o seguinte, tudo bem, os planos de saúde não vai aumentar, mas os serviços que vão ser realizados pelo plano de saúde no hospital vão aumentar para 5%. E isso vai refletir no valor do plano de saúde. O projeto está em votação. Os favoráveis ficam como estão. A emenda fica como estão, os contrários se levantam. Votado em unanimidade. Agora o projeto como todo. Peço a palavra. Em discussão o projeto. Com relação à emenda, a gente é favorável em razão da redução. Mas o que a gente quer deixar claro com relação a esses aumentos de impostos é que nós temos um lado aqui, o meu lado não é do governo, não é do executivo, não é do meu partido, o meu lado é do contribuinte, da população que paga impostos caros e que infelizmente não recebem serviços públicos à altura do preço dos impostos que são pagos. Hoje pagamos muito imposto e não recebemos os serviços em troca. Nós entendemos o seguinte, que ao invés de aumentar impostos, a prefeitura deveria cortar gastos, inclusive a Câmara. A gente também deveria dar exemplo, acabando com diárias excessivas, carros oficiais, cargos comissionados que às vezes são apenas para beneficiar questões políticas. E esse aumento, do meu ponto de vista, esse e o aumento do IPTU que está para vir aí, é um desrespeito com a população, que não tem obrigação de sustentar uma estrutura cara do Executivo e do Legislativo procopense. São muitos gastos que poderiam ser cortados antes
de passar para os contribuintes, para os trabalhadores que não têm acesso aos serviços públicos que deveriam ter, antes de aumentar imposto. Primeiro, fazer o dever de casa. Vamos olhar para dentro da estrutura administrativa, vamos ter a decência de respeitar os procopenses e todos os seus esforços com o dinheiro público. E isso é responsabilidade. Jogar para a população. Mais uma vez, a responsabilidade de sustentar uma pesada máquina administrativa que chegou a essa situação por administrações irresponsáveis, inconsequentes, que incharam a máquina pública, no meu ponto de vista, chega a ser uma imoralidade, pois já estamos com uma enorme carga tributária nas costas. É muito imposto que a gente paga. A sociedade já não aguenta mais o preço de uma estrutura administrativa arcaica, perdulária, e espera de nós muito mais do que simplesmente aumento de impostos. Por isso, eu acho que nós deveríamos repensar e pensar muito bem antes de votarmos a favor desses aumentos de impostos. Muito obrigado. O projeto está em discussão ainda. Peço palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu prometo que eu não vou ler, não, que eu vou falar. Senhor presidente, deixar bem claro a todas as pessoas que estão aqui presentes e quem estão nos vendo através da transmissão, que antes de nós sermos vereadores, estarmos vereadores, né, porque nós estamos aqui porque fomos eleitos, nós também somos cidadãos e pagamos impostos também. É claro que eu gostaria de pagar menos impostos. Qualquer ninguém gosta, quando toca no bolso, ninguém gosta que aumente os seus impostos. Mas, para nós exigirmos qualidade de vida, para nós exigirmos que as coisas aconteçam, de algum lugar, vereador Luiz Carlos, tem que sair. Não adianta eu vir aqui com um discurso eloquente, cobrar 1001 coisa do prefeito, porque, até, senhor presidente, eu sugeri a Vossa Excelência, a gente amanhã tem uma reunião com o prefeito também, que está voltando de Curitiba, que foi atrás de verbas para o nosso município, que ele renuncie, vereador Luiz Carlos. Porque tudo que está acontecendo em Cornélio Procópio é culpa do prefeito Amin. Ele tampa buraco numa rua, a outra está buracada, pau. Tampa não sei o que, pau. Ontem, por calamidade até, por intempéries climática, aconteceu o que aconteceu lá no Marta Dequeste. O prefeito foi culpado porque ele não tampou a tempestade que veio para Cornélio Procópio e assolou a nossa cidade. Ora, falar é muito fácil, mas quando a gente assume e toma postura, posição, aí nós temos que chegar e ver de onde que vão sair as coisas. O vereador Fernando citou aqui o mototáxi, que o mototáxi vem atrapalhando o transporte coletivo. Mas o mototáxi foi criado em 99, quando o vereador Fernando era líder do executivo. E ele não pensou isso na época? Eu votei a favor, vereador. Do quê? Do mototáxi. Estou acabando de falar isso. O senhor está pondo palavra na minha boca. Não estou dizendo. Presta... Aliás, uma habilidade muito grande. Vossa Excelência disse, então, é complicado as coisas aqui, senhor presidente. Para mim pode tudo, para o outro não pode nada. A máquina está inchada. A culpa é do prefeito Amin. Foi ele que fez concurso lá atrás, foi enchendo de gente. Foi só na administração do prefeito Amin. Também foi. Mas quero deixar bem claro, Vossa Excelência. Nós todos. Mas não foi, nós não estamos que pagar o concurso do prefeito Amin. E se Vossa Excelência acha que está errado, tem alguma coisa errada, Vossa Excelência é um brilhante advogado, entre com a ação e reveja o que foi feito de certo ou errado e tome providência. Ou fale para o servidor público, nós temos 1.400 servidores públicos, que eles estão demais na prefeitura e não precisa deles para realizar o serviço no município de Cornélio. Porque se não atende no posto de saúde, é pau. Aí está faltando gente.
Se não tampa buraco, é pau, está faltando gente. Aí do outro lado a máquina está inchada. Olha, senhor presidente, é difícil. Por isso que eu vou solicitar ao prefeito a mim que ele renuncie. Porque tudo que está acontecendo agora parece que ele é o causador de tudo que vem acontecendo nessa cidade. Ou as pessoas esquecem que nós pegamos uma máquina acabada. Então, senhor presidente, é claro que eu não gostaria de aumento. Ninguém gosta de pagar aumento de IPTU, mas isso aí nós vamos discutir o IPTU lá na frente. Ninguém quer pagar ISS, quer aumentar. Mas para nós cobrarmos, exigirmos, nós temos que tirar receita. E para ter receita, infelizmente, tem que mexer no bolso. O projeto está em votação. Caminhamento de votação. Ô, vereador, já foi bem discutido. De votação é regimental. Não, vereador, você já discutiu duas vezes já, vereador. É regimental. Mas você já discutiu duas vezes, vai votar contrário mesmo. Votação é uma nova fase numa discussão dentro do plenário. É que o avanço da administração está tanto que vocês estão preocupados com isso aí. Olha, isso aí é sua opinião, o senhor deve dar como vereador, como presidente da Câmara, o senhor deve dirigir e cuidar do regimento da casa. Tudo bem, você já discutiu duas vezes, vereador. Ô, presidente, encaminhamento de votação está previsto no regimento, é direito dele. Ele já discutiu duas vezes. Já foi. Não estou entendendo isso. Então, duas vezes. Ele já rasga o regimento e começa a Ele já mandar. fez encaminhamento de votação. Ué, então tem regimento para quê? Ele já discutiu o projeto e fez encaminhamento de votação. Você quer que o mais libere mais para ele o quê? Encaminhamento de votação é direito. É direito ele ficar a noite inteira aqui, vereador? Sim. Se precisar, ficamos. Então paga para isso. Nós temos mais projeto para ser votado. Então vai, vereador, vai, discute você. Você que foi mais que indicou quebra-mola em Cornélio Procópio. O regimento interno diz que a sessão tem a duração de 4 horas. Inclusive prevê a prorrogação. Só colocar aos senhores vereadores o seguinte, que essa emenda tem uma questão que ela leva em consideração a questão do plano de saúde. Mas ela deveria também estar colocando as nossas clínicas, os nossos laboratórios, que vão passar agora de 3% para 5%. Isso deveria estar num conjunto de medidas que o Legislativo deveria estar apoiando. Não estou criticando a emenda, mas estou dizendo que é uma reflexão que o plenário da Câmara deve fazer. Outra questão que o vereador citou o meu nome aqui, eu quero dizer o seguinte, na semana passada aqui, fomos nós que alertamos que ia cobrar do mototáxi a questão da Zona Azul. Nós não somos contra o mototáxi. Nós só queremos o seguinte, que se regulamente o mototáxi direitinho, para as duas forças permanecerem dentro da normalidade. É só isso aí, vereador. Então, não sou contra, não fui contra. Quero deixar claro para Vossa Excelência que nós alertamos semana de um projeto que veio do Executivo Municipal e que nós alertamos aqui que ia cobrar dos mototáxis a Zona Azul. Então vamos deixar claro, ninguém é contra aqui, não vamos colocar a palavra na boca das pessoas dizendo que nós somos contra a questão do servidor público. A verdade é, num concurso público entraram numa pancada só 300 servidores públicos, tá? O que eu acho, inclusive, que vai vir uma resposta no pedido de informação, que hoje deve estar abaixo de 46% o comprometimento da folha, quando a maioria dos municípios no Paraná passa dos 50%. Então, isso ainda nós precisamos de discutir no futuro e vai se ter no momento oportuno. Encaminhamento de votação, senhor presidente. A única coisa que eu acho curiosa nessa discussão do ISS é que tem uma preocupação que às vezes me parece muito razoável. O argumento do Jones, por exemplo, eu achei bem ponderado com relação à emenda. Agora eu tenho que ter uma preocupação de repente não ficar também pegando uma outra categoria para fazer média eleitoreira. Porque senão eu pego aqui também os padeiros, as cabeleireiras, os pedreiros, os pintores, e aí estou falando de gente pobre, e também vamos reduzir desse pessoal, que se fosse para usar uma justiça social, você tinha que reduzir de quem ganha pouco. Então eu, como estou votando aqui a favor desse reajuste, usando esse argumento de que realmente precisa de recursos, eu tenho que ter essa preocupação de não fazer demagogia aqui também. Porque senão eu escolho uma categoria aí que tem bastante voto e venho aqui e quero que caia para 3%, e aí saio fazendo média com eles depois. E não é esse o objetivo da situação. É evidente que há o ônus de votar a favor de um projeto desses, e nós estamos pagando, eu acho que todos os vereadores estão pagando. Essa Zona Azul, por exemplo, que foi aumentada aí, tem um monte de gente xingando os vereadores aí Então tem o ônus do exercício do mandato. Não dá para ficar, de repente, fazendo média com outra categoria,
para tentar se safar eleitoralmente. Né? O exercício da função de vereador, ou você é o omisso que fica em cima do muro fazendo média com os outros, ou você dá a cara para bater e defende as ideias que você tem e paga o preço por isso. Então eu estou pagando o preço aqui de votar e vamos apanhar muito a favor de um reajuste, acreditando que realmente a prefeitura vai ter condição de prestar um serviço de melhor qualidade. O argumento para votar a favor é exatamente esse. E isso não invalida um argumento que o Rafael Sampaio utiliza, de que há necessidade de racionalizar a utilização de recursos públicos. Então uma coisa não inviabiliza a outra. Você melhora a receita e racionaliza a utilização de recursos públicos. Se tiver excessos sendo cometidos, é evidente que tem que ser fiscalizado isso e ser racionalizado. Da mesma forma, vereador Rafael, como tem um monte de gente que não paga ISS. Tem um monte de categorias aí que não paga nada. Então tanto faz subir de 2 para 5 ou para 10, porque eles não pagam. Então essas pessoas têm que entrar na base da receita. E aí a administração municipal tem que ter uma equipe de fiscalização para aumentar a base de recolhimento. Porque senão fica injusto. Quem paga, paga mais, e os que nunca pagaram continuam não pagando. Então é essa a posição. Eu não vou fazer média com ninguém. Eu trabalho no CREA, poderia chegar aqui e fazer média com engenheiros, não vou fazer. Se cada um aqui pegar uma categoria e fazer média para arrumar voto, então isso aí vira um projeto fatiado que não vai chegar a lugar nenhum. Então, se o objetivo é aumentar um pouco a arrecadação e ter que ter critérios e fiscalização para usar bem essa arrecadação, eu sou a favor. O projeto está em votação. Se favorável, fica como estão, os contrários se levanta. 3 votos ao contrário. O projeto vai para a terceira votação. Próximo projeto, senhor vereador. Projeto-Lei 088/17, Executivo Municipal, da nova redação a dispositivo da Lei Municipal 097/17 e da outras providências. Representante UEMP. O projeto está em discussão, em votação. Se favorável, fica como estão, os contrários levantam. Votado. Projeto em unanimidade. Projeto-Lei 036/17, Ananias Neto. Autoriza o Poder Executivo a dispor sobre o programa Wi-Fi Livre. Cornélio Procópio. Vamos pedir dispensa da terceira votação desse projeto aqui, da Lei 88 da UEMP. O vereador Ananias pede dispensa da terceira votação do projeto. Favorável, fica como estão, os contrários levantam. Votado. Próximo projeto. Projeto-Lei 036/17, Ananias Neto. Autoriza o Poder Executivo a dispor sobre o programa Wi-Fi Livre, Cornélio Procópio, e da outras providências. O projeto está em discussão, em votação. Se favorável, fica como estão, os contrários levantam. Votado. Pedido de dispensa da terceira votação do vereador Ananias. Favorável, fica como estão, os contrários levantam. Votado. Dispensa da terceira votação. Projeto-Lei 037/17. Senhor presidente, o projeto não pode tramitar. Mas mas ele está com 2. Entrou aqui mais 2. Entrou o Gilmar Lavorato e o Jones. E o Sebastião Lucre. Projeto-Lei 037/17, Rafael Alcântara Ranucci, Gilmar Lavorato e Sebastião Lucre. Autoriza o Poder Executivo a dispor sobre a criação e funcionamento de abrigos para animais de pequeno, médio e grande porte no município de Cornélio Procópio. Está em discussão. Projeto em votação. Só favorável, fica como estão, os contrários levantam. Votado, segunda votação. Pedido de dispensa do DE. Terceira votação. Só favorável, fica como estão. Está na segunda votação aqui, ó. É a segunda. Os contrários ficam como estão, os favoráveis se levantam. Votado, terceira votação. Pedido de dispensa da terceira. Projeto em primeira votação. Projeto-Lei 038/17, Ananias Neto e Jones Carlos Campos. Autoriza o Executivo Municipal a instituir o programa Adote um Canteiro no âmbito do município de Cornélio Procópio. O projeto está em discussão em primeira votação. Os contrários, o favorável fica como estão, os contrários se levantam. Votado, primeira votação vai para a segunda votação. Projeto em apresentação. Projeto de Lei Complementar 016/17, Executivo Municipal, acrescenta inciso 1 ao parágrafo único do artigo 2 da Lei Complementar Municipal 172/11 e da outras providências. Gratificação de servidores. Requerimentos. Protocolo 379/17, Hélio Janone.
requer a instalação de poço artesiano no distrito de Congonhas. Eu peço a palavra. Esse requerimento aqui, já existe um posto instalado, já perfurado em Congonhas, falta a instalação. A Sanepar está atrasando e nós estamos com muita dificuldade, Edmar, em água em Congonhas. Acaba a energia aqui lá no posto artesiano, na captação, acaba a energia em Congonhas, não vem água para o posto, para a caixa d'água. O senhor presidente, concede uma parte? Pois não. Esse posto não tem nada a ver com aquele que uma vez nós fomos no Instituto das Águas com o Márcio Nunes e ele doou. Não, esse nós conseguimos com... Esse foi com o Lupião? Foi com o Lupião, para perfurar com a Sanepar. Então, é perfurado o poço já, mas faltam as instalações para mandar água, aí fica a energia de Congonhas. Falta a rede de energia, que é para instalar até o poço, e isso complica a Sanepar e a Copel. Lá em Congonhas está faltando muita água, é problema da Copel e da Sanepar, não é problema do vereador Hélio Janone, nem do subprefeito. Essa é a questão técnica da Sanepar e da Copel. O requerimento está em votação. Favorável fica como estão, os contrários votado unanimidade. Agora, indicações. Protocolo 380/17, Hélio Janone. Indica micropavimento asfáltico na rodovia que liga o distrito de Congonhas à BR-369. Protocolo 381/17, Hélio Janone. Indica o reparo do todo do ponto de táxi da Praça Brasil. O micropavimento não entra lá. Pediu? Protocolo 382/17, Jones Campos. Indica revitalização do bosque municipal. Protocolo 383/17, André Lima. Indica recape asfáltico da rua José Luiz Mendes. Protocolo 384/17, André Lima. Indica recape asfáltico da rua Milton de Barros Gatti. Protocolo 385/17, André Lima. Indica recape asfáltico da rua Tenente Roberto Soares dos Santos. Protocolo 386/17, Fernando Pepes Rafael Sampaio. Indica a prioridade da recuperação das ruas e operação tapa-buracos e arrumar bueiros da Vila Severina. Protocolo 387/17, Fernando Pepes Rafael Sampaio. Indica priorização e recuperação das ruas e operação tapa-buracos no Jardim Seminário. Protocolo 388/17, Fernando Pepes Rafael Sampaio. Indica priorização e recuperação das ruas e operação tapa-buracos do conjunto universitário. Senhor secretário, essa indicação do parquinho do Panorama, o vereador Fernando, pelo fato de sermos do bairro, então ele assina junto comigo. Pois não, assina depois aí. Protocolo... Secretaria está à disposição depois para assinar lá. Protocolo 389/17, Luiz Carlos Amâncio e... Quem mais? Fernando Pepes. Indica manutenção do parquinho da creche do Jardim Panorama. Protocolo 390/17, Luiz Carlos Amâncio. Indica implantação da Defesa Civil no município. Protocolo 391/17, Luiz Carlos Amâncio. Indica fiscalização com urgência no terreno ao lado da USB Vila Independência, de prioridade do município. Protocolo 392/17, Jones Campos. Indica a colocação de banheiros químicos na Feira da Lua. Protocolo 393/17, Elvésio Badaró. Operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Antonina. Protocolo 394/17, Elvésio Badaró. Renovar convênio entre Prefeitura e Sanepar para executar serviços de substituição das caixas d'água e canalização da água do bairro Jerusalém. E protocolo 395/17, Elvésio Badaró. Operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua Cristiano Altamiro de Assis. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão de hoje.